muita alegria, um grande privilégio poder estar à frente, uma forma de estar servindo na obra do Senhor. É um privilégio tão grande para qualquer um que ama a Senhor, né? Nós vamos falar essa noite sobre sentimentos que Jesus teve e coisas assim que ele teve vontade de fazer e fez, e por causa desses sentimentos ele foi exaltado ao céu, e exaltado de forma de sobremaneira exaltado, diz a palavra do Senhor, né? E tudo que ele fez, tudo que ele teve vontade de fazer foi como nós cantamos durante a ceia, e quando ele pagou aquele preço tão alto, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Então foi um gesto de altruísmo do Senhor Jesus, e nós vamos ver isso que estamos falando. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2, um texto, um parágrafo bastante conhecido dos irmãos. Estaremos mais uma vez refletindo, meditando sobre essas palavras aqui. A palavra do Senhor diz para que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que ele teve é o sentimento que deve haver em nós. Esses sentimentos levaram a uma exaltação, como eu já disse. Agora podemos pensar aqui, sendo Deus habitando de eternidade e eternidade nos céus, como seria possível ele ser mais exaltado do que já era, do que ele sempre será? Mas ele foi exaltado sobremaneira. Como Deus, ele sempre teve a sua glória junto a Deus, né? Antes que houvesse mundo. Na oração que ele fez logo após servir a ceia naquela noite, ele disse: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então ele tem toda a glória até antes que houvesse mundo, ele existe desde sempre, né? Como poderia então ser ainda mais engrandecido? Como poderia então ocupar um lugar mais alto do que este, né? Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus, no Evangelho de João, começa dizendo que ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, desde lá no início, e lá naquele início tudo que se fez por ordem dele foi feita, a palavra estava lá dizendo haja luz, ele estava presente neste feito. Então ele estava, por ele foram feitas todas as coisas. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele não era homem, ele ainda não tinha sido encarnado, mas encarnou, né? Então fazendo-se esse Verbo, né? Diz lá em João que era Deus, que estava com Deus, que fez todas as coisas. É o mesmo que no versículo 14 a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Deus é aquele que um dia se fez carne e habitou entre nós. Depois do sofrimento da cruz e depois da sua ressurreição física, ele é recebido nos céus. Ele retorna aos céus como Deus homem, como Deus que ele nunca deixou de ser, e agora como Deus homem. Como Deus homem, ele é exaltado de forma de sobremaneira dessa palavra de Deus. Nós estamos pensando um pouquinho aqui sobre o que está escrito no verso 9 do capítulo 2. Eu convido os irmãos para lermos este versículo. Versículo 9 do capítulo 2. Que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Nós também seremos exaltados ao céu um dia, por causa do sacrifício que acabamos até de celebrar, que ele fez em nosso favor. Nós também seremos exaltados ao céu. Mas exaltado de sobremaneira é a exclusividade do Senhor Jesus.
só ele estará sentado, está sentado à destra de Deus, né? Agora ele tem privilégios que antes, até então, pelo menos ele não tinha, antes da encarnação. Não era possível, antes da encarnação, ele se apresentar, ele se dizer ou entender a função de um sumo sacerdote, por exemplo. O sumo sacerdote no Velho Testamento, antes do sacrifício de Cristo, era aquele homem que uma vez por ano adentrava os santos dos santos, carregando o sangue de um animal inocente, representando o sangue dos pecadores. Ele apresentava esse sangue a Deus em prol da cobertura dos pecados. Então aquele sangue representava, era o sangue de um animal inocente, representando alguém perfeitamente inocente, mas não um animal, alguém que nasceria, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Então o sumo sacerdote se apresentava como o sangue de um animal. Jesus adentrou não o santo dos santos terrestres, não no templo lá em Jerusalém, não no tabernáculo. Ele adentrou os céus. Ele adentrou o céu como um sumo sacerdote que apresenta para Deus não o sangue de um animal, mas o seu próprio sangue. E isso ele fez de uma vez por todas, né? Então ele é apresentado, ele adentra o céu como Deus homem, com um privilégio que ele não tinha até então. Ele é de sobremaneira exaltado. Se não tivesse vivido como homem, ele não teria como se identificar como sumo sacerdote intercessor. Jesus, aproximando-se, isso antes dele retornar ao céu, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, antes dele ser elevado ao céu, né? Pedro, na carta em Atos, né? Pedro diz o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Isso está se referindo ao dia do derramamento do Espírito Santo. Mas Pedro menciona isto: ele é aquele que foi exaltado à destra de Deus. Aqui podemos lembrar uma outra criatura no céu, abrindo apenas um parênteses, né, fugindo até um pouquinho do tema que nós estamos falando sobre sentimentos. E sentimentos que devemos ter iguais aos que teve Jesus, né? Mas abrindo um parênteses aqui, podemos lembrar de Satanás no céu, uma criatura, não Deus, é uma criatura, que pensou em se exaltar e ser elevado ao trono onde Deus se assenta, né? Como criatura ele quis se exaltar e caiu. Deus, como Deus, se humilhou para depois ser exaltado, né? Então fica aqui também um ensino para nós. Eu acho que os nossos pais também pensaram em se exaltar. Foi oferecido para eles uma condição que, se eles cumprissem com aquela desobediência, eles seriam tal como Deus, um pensamento de exaltação. E todos sabemos o que aconteceu, ele acabou caindo. Então são criaturas que puderam mostrar orgulho e soberba, ao contrário do nosso Senhor, que mostrou toda a sua humildade. A exaltação de Cristo, ela não acontece sem antes haver uma grande humilhação. Então a sua exaltação e a sua humilhação, elas estão completamente ligadas e inseparáveis. E é isso que nós vamos ver a partir de Filipenses capítulo 2, agora recuando um pouquinho do capítulo 9, indo até do versículo 9, indo até o versículo 5. Mas eu também gostaria de mencionar o versículo 4. (2:4) diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Estou mencionando esse versículo para entender melhor qual foi o sentimento que teve Jesus. Ele pensou nos outros, ele não pensou exclusivamente nele. E é assim que nós devemos ter. Este é o nosso ensino para esta noite. Nós devemos pensar além da gente, né? Pensar nos outros. Esse é o sentimento que Jesus teve e é um sentimento que devemos ter também. Então nós vamos ler os versículos 5 ao 7 e vamos entender desses versos o que foi que Jesus sentiu o desejo de fazer e fez. Lembrando que são esses os sentimentos. Diz assim, versículo 5:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o primeiro sentimento que nós vamos analisar é um sentimento de renúncia. Nesse sentimento, neste ato, nessa escolha de Jesus, o que ele escolhe? Ele escolhe deixar o seio do Pai, claro, em obediência a uma ordem, para vir para Belém e nascer numa manjedoura. Então ele deixa o seio do Pai, ele deixa os céus, um lugar maravilhoso, para vir nascer em Belém. Esta foi uma atitude, uma escolha, um sentimento que ele quis realizar com um propósito. E nós podemos ver claramente aqui então uma renúncia de um direito que ele tinha. Ele não precisava fazer isso. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele continuaria sendo Deus independente de salvar. Ele continuaria sendo feliz independente de salvar. Mas ele fez porque ele quis, porque ele nos ama de uma forma extraordinária. A forma como Deus nos ama, ela é incompreensível. Nós cantamos isso também. Eu não consigo entender, mas nós cremos que é assim. E ele teve esse sentimento desde o primeiro momento que o pecado entrou neste mundo. Ele visitou Adão um dia e Adão e Eva haviam pecado, e na primeira conversa que eles têm, ele cita uma promessa, ele faz uma profecia ali, de um sentimento de salvação de imediato. Ele não precisou pensar para ver o que ele ia fazer com o pecado que acabara de entrar. Ele já teve a solução imediata. Ele disse: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, todos aqueles que o seguirem, o teu descendente, o descendente da mulher, que é Cristo. Este descendente da mulher, que é Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A cabeça da serpente, que é Satanás, ela é esmagada, ela é destruída na ressurreição, quando a morte é tirada. Aquilo que Satanás havia introduzido na raça humana, que era a morte, Satanás, o nosso Senhor Jesus, a vence, vivendo como um homem sem pecar e vencendo a morte e ressuscitando ao terceiro dia. Para isso ele foi machucado no calcanhar, ele precisou passar pelo sacrifício de cruz. Não há amor maior do que este. Não existe amor maior do que este. Não podemos pensar duas vezes em nos colocarmos completamente à disposição e confiarmos que somente neste sacrifício há salvação. Devemos nos renunciar a nós mesmos. Nós achávamos até então que nossas obras, nossa honestidade, nossa religiosidade poderia agradar a Deus de uma forma tão intensa e impressionar tanto Deus que Ele poderia nos aceitar na eternidade. Mas lembrando, Adão era perfeito. Ele cometeu apenas um pecado. Foi o suficiente para ele ser expulso da presença de Deus. Todos nós cometemos um pecado. Não temos chance nenhuma confiando em nós mesmos. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos daquele que pagou a nossa dívida. Esse é o maior amor que pode ter sido demonstrado. Quando alguém faz um favor para aquele que um dia virou as costas para ele. Fizeram perfeito e viraram as costas. Nós também fazemos isso. Nós viramos as costas para Deus muitas vezes. Mas mesmo assim Deus nunca desistiu de nós. E graças a Deus por nós aqui. Somos irmãos e um dia entendemos isso. Renúncia significa abrir mão de um direito legítimo em prol de outros. Renúncia não é só isso também, mas nesse sentido que estamos estudando, assim vamos analisar. Renunciar a um direito legítimo em prol de outras pessoas, não lemos o versículo 4, O versículo 6 diz: subsistindo em forma de Deus, em forma de Deus, isso mesmo. O que quer dizer isso? Ele sempre existiu como Deus, desde sempre, Ele não usurpou desse direito como homem, ele não usurpou, ele não se aproveitou desse poder, embora ele nunca tenha deixado
de ser Deus. Ele na verdade se esvaziou. Como foi que ele se esvaziou? Se fazendo homem. Um Deus, né, que não precisava nada disso, se limitou a viver como um homem e suas limitações. É verdade que ele nunca pecou. É verdade também que ele muitas vezes fez milagres que só Deus pode fazer. Mas ele teve que passar por limitações. Ele não precisava sentir sede, mas sentiu. Ele não precisava sentir fome, mas sentiu. Ele não precisava ser tão ofendido, mas foi muito ofendido. Então ele se esvaziou, uma renúncia de si mesmo. Ele renunciou a si mesmo, né? Não é um esvaziar da divindade, mas é um esvaziar no sentido de se limitar. Podemos ver aqui alguns contrastes entre o antes e o depois da encarnação. No céu toda a glória celestial, os anjos em adoração. Na terra pessoas hostis ao seu lado, né? Pessoas más. No céu riquezas eternas, na terra pobreza. Nasceu numa manjedoura e a Bíblia diz que ele não tinha nem uma casa, nem um travesseiro para encostar a cabeça, né? No céu um relacionamento perfeito com Deus, uma alegria perfeita, uma harmonia perfeita. Na terra ele teve que enfrentar a ira de Deus na cruz, quando ele assumiu a nossa dívida. Ele foi abandonado na cruz por aquele que ele vivia em perfeita união. Muitas vezes nossos privilégios podem ser nossa ruína. Vamos pensar em alguns privilégios que podemos pensar que vamos usufruir desses e eles podem às vezes nos atrapalhar. O Senhor tinha todos os privilégios, mas ele abriu mão de seus privilégios. Quando ele estava escolhendo seus discípulos, ele disse para ele disse assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É dizer não quando a vontade é dizer sim. Vamos aplicar para nós então: renúncia é dizer não quando a vontade é dizer sim. Eu acho que todos aqui já passaram pela experiência de, quando aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, ter problemas em casa, ter problemas na família. Eu tive esse problema com bastante intensidade. Minha família é uma família toda muito religiosa e, infelizmente, até onde eu entendo, uma família muito grande, talvez uma ou duas pessoas poderíamos dizer que conheceu o Evangelho, de centenas, ainda um pouco com dúvida ainda, né? Então eu sofri assim uma perseguição muito grande. Quando eu comecei a ler a Bíblia em casa, começaram a olhar com cara muito feia para mim, e um tio de segunda, assim, né? Ele me visitou dizendo que eu deveria parar de fazer aquilo. Uma pessoa que nunca me visitou. Eu me lembro que quando eu queria ler a Bíblia, eu lia escondido dentro da minha própria casa. Mas eu precisei renunciar à minha família no sentido de seguir aquilo que elas entendiam ser o certo. Isso não quer dizer abandono. Isso não quer dizer que eu deixei de amá-los. Mas eu renunciei à minha comunhão com eles. E penso bem antes de me envolver, né? O Senhor é mais importante. O Senhor é muito mais importante. Abraão, considerado o pai da fé, ele estava renunciando ao próprio filho, o filho Isaac. Deus pediu o filho em sacrifício, ele estava oferecendo o filho Isaac, né? Então ele estava renunciando. Então nós precisamos renunciar a tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Pode ser os bens materiais, né? Não é pecado servir. Riqueza não é pecado. Pecado é confiar nas riquezas. Deixar de orar confiando que as riquezas solucionam qualquer problema, né? Não se serve a Deus e ao dinheiro, diz a palavra do Senhor, né? Jesus deve ser o nosso tesouro maior. Outra passagem diz que aonde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. O maior tesouro que temos é o nosso Senhor Jesus. É nele que deve estar
nosso coração em primeiro lugar, né? Amá-lo antes de todas as coisas, né? Passadas essas coisas, falando um pouquinho da ligação com o dinheiro, né? Quero lembrar aqui de Mateus, conhecido como Levi. Passadas essas coisas, saiu, ele era um publicano, desculpe, está retornando. Ele era um publicano e ele era um coletor de impostos. Ele tinha bastante dinheiro coletado. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. É claro que nós não estamos dizendo para você pegar seu dinheiro e distribuir, dar para os outros, não é isso que estamos falando. Mas é questão de princípio. Ele viu no Senhor algo muito mais valorizado, algo muito mais importante do que aquela soma que ele tinha, né? Então, nós devemos lutar para ganhar o nosso sustento, mas sempre termos o Senhor como nosso maior tesouro. Eliseu, aquele amigo de Elias, ele fez uma coisa extraordinária. Quando ele foi chamado, ele estava arando a terra. Ele estava usando 12 juntas de bois. Não sei se vocês se lembram do que ele fez ao ser chamado. Ele matou as 12 juntas de boi, queimou o carro e ofereceu em sacrifício. O seguiu, né? Então Eliseu sacrificou 12 juntas. Uma forma de renúncia material, que meditando um pouquinho sobre isso, né? Como poderíamos renunciar ao material, mas ao mesmo tempo não fazer disso uma coisa que a Bíblia não está pedindo, né? Então eu estava pensando sobre doação. Acho que doar é um ato de altruísmo, é um ato de pensar nos outros, né? Como diz, né? Eu acho que doação é uma forma de valorizar outros. Às vezes nós temos mais do que estamos precisando. Tem muita coisa sobrando lá em casa. Tem muita coisa que não vai me fazer falta nenhuma. E nós poderíamos muito bem pensar nos outros fazendo doações, né? A palavra também diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, nisto peca. Às vezes nós sabemos de pessoas que estão passando por necessidades e nós não nos incomodamos nem um pouco com elas e ficamos com muito mais do que necessitamos. O Senhor no céu sabia da nossa necessidade. Ele abandonou tudo para vir nos socorrer, né? Para passar por tudo que Ele passou por causa da nossa necessidade. Nós não podíamos salvar a nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Nós precisamos dele, né? Nos relacionamentos diversos, né? Nos relacionamentos de patrão, empregado, amigos, principalmente no casamento. Algo que eu aprendi e que nunca esqueço é que é uma luta, é claro, né? Vocês sabem, mas é o entendimento de que quando casamos, nós casamos para fazer o cônjuge feliz. Talvez aqueles que não conhecem o altruísmo pensam: eu casei para ser feliz e meu esposo não está me fazendo feliz. Mas não é essa a ordem. A ordem é eu fazer o meu cônjuge feliz. Se de lá para cá tiver o mesmo pensamento, eu serei feliz também. E assim deve funcionar, né? Isso é pensar nos outros. O segundo sentimento do Senhor Jesus foi obediência. Filipenses, versículo 8, né? Capítulo 2, versículo 8. Obediência e humildade, né? Vamos ler o versículo 8. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então esse sentimento, ele desceu, né, do seio do Pai para Belém. Agora ele vai da manjedoura para a cruz, por causa do sentimento de amor por nós, né? Da manjedoura à cruz. Não bastasse o ato, né, de se fazer homem, se esvaziando. Cristo, na forma humana, se humilhou ainda mais, tornando-se servo. Imagine, o Criador de todas as coisas,
Aquele que era o Verbo e que tudo fez, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz lá no Evangelho, né? É o mesmo que agora se submete a servir, a se humilhar e vir para servir. Servir alguém que nunca mereceu, que tinha tudo e virou as costas, né? Ele não exigiu nem os direitos humanos, tão mencionados hoje em dia, nem os direitos humanos normais. Ele nunca se queixou disso. Ele sempre se humilhou, ele sempre se sujeitou a sofrer. Isaías dizia, 700 anos antes, como ele seria. Isaías diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então ele se humilhou completamente por amor a nós. Dá para imaginar um amor tão grande? Foi ao ponto máximo da humilhação, ao morrer como criminoso. Ele foi crucificado entre dois criminosos, considerado por todos que os viam como mais um dos criminosos, recebendo aquela morte como se fosse igual a um daqueles, né? Adiantando-se um pouco, naquela mesma noite da ceia, ele sai dali, vai até o Monte das Oliveiras e ele faz lá uma oração. E na oração ele diz assim: prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, muitas coisas que nós podemos, às vezes, enfrentar, são dificuldades, são coisas que não parecem justas, mas devemos olhar para o Senhor e aceitar aquilo e depender dEle para a nossa libertação, para a nossa salvação, sabendo sempre que Ele nunca está perdendo o controle, desde que estejamos ao seu lado. Ele foi também a morte, foi morte de cruz, uma forma cruel. O Velho Testamento dizia que seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele morreu como maldito. Imagina, o nosso Criador, né? Então ele foi obediente, ele foi humilde. E poderemos pensar também para nós hoje formas de aplicarmos obediência e humildade. São tantas as maneiras. Ele tinha uma missão, ele tinha uma função de salvar, e ele se prontificou totalmente a cumprir. A nós que somos salvos por ele, apenas crendo, fica para nós também orientações de como devemos fazer, coisas que devemos fazer, que podem mostrar obediência e humildade. Não salvação é só através dele, mas como salvos, ele pede para que sejamos gratos, pessoas que vivem com gratidão. Alegrem-se sempre, diz a palavra, orem continuamente. Essas são nossas responsabilidades. Deem graças em todas as circunstâncias. E esses são nossos deveres, independente de circunstância, independente de situação, independente de lugar, independente de horário. Não fiquem preocupados. É uma outra orientação. Não andem ansiosos por coisa alguma. Apresentem suas necessidades a Deus, simplesmente. Confie em Deus, né? Diz lá em Jeremias, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Confiemos e oremos ao Senhor. Ajudem os outros, é uma orientação também, ajudarmos outras pessoas. E não nos cansemos de fazer o bem, diz em Gálatas, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É uma outra orientação. Quem assim age está agindo com os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Neste caso, obediência e muita humildade. Viver em santidade. Viver em santidade é uma outra orientação também. Como filhos da obediência,
diz Pedro em sua carta: não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, se quisermos sermos exaltados, como vamos ser, né? Se fôssemos pensar numa exaltação, aquela do céu já está garantida, fazendo o que Jesus fez. Ele primeiro renunciou a tudo. Ele primeiro se renunciou, saindo do seio do Pai para Belém. O segundo sentimento dele foi de obediência e humildade. Ele foi da manjedoura para a cruz. O terceiro não é uma ação, é uma consequência. Ele vai da cruz para o trono, a recompensa dele. E nós podemos, do sepulcro, melhor dizendo, né? Do sepulcro para o trono. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi de sobremaneira exaltado, e podemos ver isso então, encerrando a nossa meditação, no verso 9 do capítulo 2. Pelo que, né? Por isso, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tudo isso por amor. Se isso não for amor, diz uma música, então, como diz Joãozinho? Nada é real. Nada é real. Eu esqueci da letra agora, a Cristina vai cantar para nós, eu não vou te lembrar o que é que diz. Se isso não for amor, mas é muito amor. Vamos louvar o Senhor? Deixou o esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no para dar sua vida por mim. O oceano secou.
precioso que passamos aqui em comunhão, revendo os irmãos, meditando juntos sobre a Tua palavra. Não quer demais, Senhor, agradecermos pelo amor que o Senhor sentiu por nós e o sacrifício que fez em nosso favor, e nos tornamos uma família para toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por tão grande gesto. Quero pedir ao Senhor por aqueles que, se por acaso ainda não tomaram essa decisão de recebê-lo como Salvador, que faça isso enquanto se chama hoje. A oportunidade é aqui, a oportunidade é em vida. Minha oração é que aqueles que ainda não se decidiram possam se decidir e entregar suas vidas ao Senhor como suficiente e único Salvador e Senhor de suas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa semana que iniciamos, cuida de cada um das suas necessidades e provê, Senhor, para cada um tudo aquilo que necessitamos. Nos dê um coração com um sentimento altruísta, que possamos pensar nos demais, que possamos renunciar a coisas que não precisamos e que também podemos andar em obediência e com humildade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.